Bem, esse microfone aqui é para mim? É do Costinha, assim. Ah, é? Não, só no médico. Pode contar uma história aí também. Uma história? Puxa vida. Mas já que a história que eu for contar, Paulo, aqui não dá para contar agora. Porque senão vai acordar o rapaz aqui, entendeu? Pode contar, pode contar. Pode contar? Bom. Você está no programa do Pedro Bial. Ah, é? Não, só se eu te contar. Só se eu te contar a história. Já está gravando? Não, né? Não. Não, mas você vai gravar isso aí? Não. Ah, não? Ah, não. Teste. Ah, então tá. Só se eu te contar a história daqueles dois caras lá, Damon e Pythias. Nossa, esse é boa, hein, pai? História de Damon e Pythias. Então eu vou te contar essa história, Paulico. Conta aí. Bom, Damon e Pythias eram dois amigos inseparáveis. Desde a infância, na parte adulta, sempre manter uma boa amizade, realmente eram inseparáveis. Mas com o passar do tempo, o Pythias, ele foi seguindo um caminho tendencioso, vamos dizer assim. Começou de ser honesto, começou a participar de coisas ilegais, e droga, etc. Enfim, foi trilhando por um caminho que não era um caminho decente, vamos dizer assim. E o Damon sempre aconselhava ele: ô, meu amigo, para com isso, tal. Mas ele não dava muito ouvido para isso aí. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, foi passando. E ele foi cada vez aprofundando mais ainda nesses negócios ilícitos e ilegais, vamos dizer assim, né? E chegou um dia que ele acabou sendo preso. Regime complicado. Regime daquela época era a pena, era a forca. Pena de morte era a forca. E ele ficou preso. E o Damon continuou sendo seu amigo. Ia semanalmente, 3 vezes por semana, visitá-lo. Chegava lá, conversava, tomava um café, tentava descontrair um pouco. Mas ele chegando que a pena dele estava marcado, o dia e o horário já, né? E não era um tempo muito longo, não. E aí a coisa foi apertando, chegando cada vez mais próximo, até que chegou o dia da execução. Ele chegou lá, cumprimentou o amigo Pythias cabisbaixo, triste. E aí falou para ele: você está sabendo que hoje é a minha execução, né? Ele falou: não, estou sabendo. Ele chegou lá, eram umas 8 horas da manhã, a execução está marcada exatamente para o meio-dia. Aí o Pythias falou para ele: Damon, como você é muito meu amigo, dispensa comentário a nossa amizade, e hoje é o dia da minha execução, mas eu queria pedir para você um favor, o último favor, se você puder me fazer. Fala, Pythias, o que é? Então, como a minha execução vai ser hoje ao meio-dia, eu gostaria de sair daqui para me resolver algumas coisas. Pedir algumas desculpas, pedir algum perdão. Para mim, já que eu vou ser enforcado, eu queria morrer com a minha consciência tranquila. Mas para isso eu conversei com o rei, já tive trocando uma ideia com o rei, e o rei, sabendo da amizade que eu tenho por você, ele até me concede esse momento, mas com uma condição: se você ficar aqui no meu lugar como fiador da minha palavra, aí ele me libera. Ele me libera, e aí quando estiver próximo do horário eu volto para assumir o seu lugar, para mim ir para a forca, para morrer enforcado. Aí o Damon olhou bem para ele, pensou, falou: puxa vida, a última coisa, cara, o carinho que eu tenho por você, amizade, mas eu vou fazer uma pergunta sincera para você, olhando nos seus olhos. Se eu ficar aqui no seu lugar, para você resolver isso que você tem vontade de resolver, você volta até o meio-dia para eu não ser enforcado no seu lugar? Ele olhou e falou: volto.
te dou a minha palavra que eu volto. Ah, então tudo bem, pode ir, eu fico aqui no seu lugar. Chamaram o rei confirmou. Não, pode, eu confio na palavra dele, eu vou ficar no lugar dele, o senhor pode liberar. E eu confio que ele vai voltar aqui até o meio-dia para me tirar desse lugar, para ele assumir a posição dele. Aí o rei abriu a porta da cancela, tirou o Pittias, entrou o Damon lá dentro, e o Pittias saiu correndo para resolver as coisas. Aí foi dando 9 horas, foi dando 10, foi dando 10h30, o horário se aproximando, porque a execução era meio-dia. Deu 11 horas, quando deu 11 horas ele já começou a ficar um pouco inquieto, né? Um pouco incomodado, olhando para a janela, se via alguma coisa. Aí deu 11h30, deu 15 para meio-dia, e até então, nada. Aí o coração dele já começou a bater um pouquinho mais acelerado, por mais que ele controlasse, mas sabe, a emoção é grande, né? Aí deu 10 para meio-dia, 5 para meio-dia, 3 para meio-dia, começou os preparativos lá da forca. Apareceu um cara lá encapuzado, que o nome dele é... Esqueci o nome agora que eles dão para essa pessoa que vai lá encapuzado lá para pedir. Mercenário, né? Acho que é quase mais ou menos isso. Aí já preparando, vendo lá a corda estava no jeito e tal. 2 para meio-dia. Quando faltava 1 minuto, o Pittias não chegou. E eles foram lá na cela buscar o Damon para ser enforcado no lugar do Pittias. Aí o Damon falou, bom, a nossa amizade foi para as cucuias, né? Era meu amigo e tal, mas numa dessa aí eu confiei, mas era uma coisa mesmo complicada demais. E fazer o quê? Vou morrer no lugar do cara. Chegou lá, ficou no tablado, aí o cara veio, experimentou a corda da forca ali, pôs no pescoço dele, vê se está tudo certinho, já amarraram o braço dele para trás, porque era só ele pisar num tablado ali, aquele fundo falso descia e o cara já ficava pendurado ali, né? Não era de puxar a corda nem nada, ele só pisava ali. Quando o cara já estava se preparando para pisar, eles escutaram um grito lá atrás. Pare! Para espanto de todos. Quando olharam, era o Pittias, correndo, suado, pedindo 1000 perdão por Damon, de ver aquela situação que o amigo estava por causa, mas ele falou que queria aproveitar até os últimos segundos para resolver o máximo de coisa que ele tinha para resolver. Ele cronometrou no relógio dele para aproveitar o máximo de tempo. E deu para aproveitar e ele chegou correndo, pedindo 1000 perdão por aquela situação. Quando o rei viu aquilo, o rei ficou tão impressionado de ver a solidez daquela amizade que resolveu a perdoar o condenado. E ambos não sofreram nenhum tipo de agressão e foram libertos dali para frente. Muito boa essa história. Muito legal essa história. É muito bonita. A gente fica desesperado, né? Falando, meu Deus, ferrou. O que vai rolar? Não dá para as crianças. Você podia ter filmado aí, né, amor? Nesse fundo aí, né? Filmei. Você filmou? Você filmou isso daí? Você tá brincando, hã? Acho que ia perder. Você filmou mesmo, Paulo? Você filmou! Nossa, deixa eu ver. Peraí. Amor.